Tudo bem? Tô abrindo aqui uma live surpresa. A princípio eu ia fazer uma sequência nos stories, mas daí eu pensei, por que eu não abro essa live, né? Esse encontro ao vivo, e aí a gente pode bater um papo. E o que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Vai ser uma conversa super rápida, descontraída, vai ser uma coisa assim, de amiga mesmo, tá? Mas sobre algumas coisas que eu andei pensando e eu queria compartilhar com vocês. Esses dias eu tava atendendo uma consultoria online, individual, e a minha cliente me disse algo muito legal, que assim, eu tô espalhando pelo mundo, que é muito, muito bacana. Ela tem uma bebezinha, talvez até ela comece a assistir essa live, se você estiver aí, se apresente. Ela tem uma bebezinha e ela tava comentando que na casa dela tem muita escada. E com o tempo, ela foi aprendendo que se vestir bem era usar calças wide legs, né? Aquelas calças com a boca mais larga, calças que deixava ela mais estilosa, mais parecida com as pessoas que estavam em volta. E aí ela disse, só que com o tempo ela tinha medo de pegar a filha no colo para levar para o andar de cima, para trazer para o andar de baixo. E isso gerava um certo desconforto, porque ela não conseguia estar com a roupa que ela imaginava deixá-la bonita, e também não conseguia ali fazer as tarefas do dia a dia. E o que acontece? Eu fui reparando que isso já aconteceu comigo também, especialmente quando eu comecei a trabalhar aqui com o Instagram, ou quando eu comecei a minha carreira de consultora de imagem, eu percebi que eu tinha uma visão distorcida do que era estar arrumada, eu tinha uma visão distorcida do que era estar bonita. Então, estar bonita entrava numa caixinha que não cabia para minha realidade com 2 bebês, ou, né, grávida do Bernardo, depois com o Bernardo, grávida da Maitê, e agora sim, com 2 pequenos. E nessa rotina de arrumar a casa, de fazer comida, de fazer isso e aquilo, eu fui vendo que às vezes parecia que eu era uma farsa, sabe? Eu colocava uma roupa, tirava a foto aqui pro Instagram, e depois tirava aquela roupa e vestia, sei lá, uma calça mais confortável, uma calça mais molinha, uma camisetinha, uma rasteirinha. E isso é muito interessante, gente, porque nós temos, assim, ó, inúmeras influenciadoras na internet, inúmeras consultoras de imagem. Isso é muito legal, tá? Falo assim, ó, sem problema nenhum, porque realmente cada profissional tá ali para um perfil de gente, né? Para um perfil de ser humano. E os seres humanos são muito diferentes uns dos outros, tanto no tipo de corpo, como também no que a pessoa gosta de fazer, como a pessoa gosta de se vestir, como ela se sente mais confortável, como ela se sente mais ela, sabe? Às vezes o trabalho também que ela tem, né? A roupa que ela precisa vestir. Então, cada pessoa é única. E para isso, às vezes vai ter um profissional que fale melhor com ela do que eu, né? Por exemplo, eu sou mãe, eu sou casada também, a gente mora numa casa, a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, numa casa assim, numa cidade mais simples, e eu amo essa vida. Assim, ó, amo, amo, amo. É uma coisa que a gente conversa aqui em casa. Se eu tivesse tipo, mais 500 mil seguidores, se eu tivesse R$ 1 milhão na minha conta, o que isso mudaria a minha vida? Sinceramente, não mudaria muita coisa. Claro, né, às vezes a gente conseguiria comprar a nossa casa, porque a gente ainda mora de aluguel, conseguiria fazer uma reforma, realizar algum sonho, fazer uma viagem com as crianças. Então, teriam certos luxos que a gente ainda não tem. Mas assim, ó, no modo qualidade de vida, no modo gostar da vida que a gente tem, já tá tudo bem. Porque a gente gosta da nossa vida. A gente gosta do ritmo que as coisas levam, sabe? Para outras pessoas, não. Outras pessoas podem se realizar muitas vezes tendo uma mansão, tendo um casarão em Alphaville, ou então tendo um carro do ano, uma SUV, um carro super bonito, super legal. Para outras pessoas não, né? Morar na praia às vezes é mais interessante, viver uma vida assim, mais good vibes, enfim. Então, enfim, né? Sem me estender muito, só para resumir, cada pessoa vai ter uma personalidade diferente, um gosto diferente, algo que a atraia. E por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com o tema da nossa live hoje?
voltando só um pouquinho, né, para dar um contexto geral aí. Então, por muito tempo, eu imaginei que estar bem vestida era usar um determinado tipo de roupa. Alfaiataria, roupas claras, roupas que se você toca já amassa. E por mais que tudo isso seja muito bonito, por mais que eu ainda goste desse tipo de roupa, muitas vezes elas não são coerentes com a minha realidade. Especialmente porque eu tenho 2 filhos pequenos que ainda são muito dependentes de mim. E aí eu tô falando da minha realidade, mas vocês adaptem para a realidade de vocês, tá? Desculpa. Então, alfaiataria, roupas claras, roupas às vezes mais curtas, podem ser legais? Podem, mas para um tipo de pessoa que às vezes leva uma vida que não precisa tanto abaixar, levantar, ou não precisa se preocupar com a criança golfar, né, coisa assim. E eu, por exemplo, agora tô com um vestidinho branco, né, ele é curtinho e tudo mais, acaba sendo até contraditório. Mas é porque as minhas crianças ficam meio período na escolinha. Então é o tempo que eu tenho pra trabalhar, né, então hoje em dia a gente intercala, eles ficam meio período pra eu conseguir trabalhar e depois o restante do dia eles ficam comigo. E essa foi a forma que eu encontrei também pra conseguir fazer o que eu gosto, né, que eu gosto muito do meu trabalho, mas também conciliar com a maternidade, que eu amo muito, mas ainda assim eu gosto também de trabalhar. Essa foi a forma que a nossa família encontrou, né? Cada uma vai encontrar a sua. Então, resumindo, agora, por exemplo, eu estou com essa roupa. Quando eu for buscar as crianças na escola, talvez eu troque, talvez não, né? Não é uma roupa assim que vai me impedir de abaixar, levantar, dar de mamar ou coisa assim, mas ainda assim pode ser que não seja coerente com o dia, caso esteja chovendo, caso as crianças estejam meio estressadas, coisa assim. Então, o que eu quero dizer, né? Muitas vezes a gente vai colocando na nossa cabeça e até fechando numa caixinha que para estar bem vestida, para estar arrumada, a gente precisa usar um tipo de roupa. Mas sem se lembrar, sem levar em conta o lugar que a gente mora, o formato do nosso corpo, as cores que a gente já tem naturalmente no nosso corpo. Então, nós não somos uma tela em branco. Tem fatores, tem todo o ambiente que, querendo ou não, acaba interferindo também na minha roupa. Então, a gente vê muito essa tendência das roupas europeias, né? Essas roupas que muitas vezes têm cores mais sóbrias, ou então tem muita camisa, tem muita, sei lá, calça preta de alfaiataria. Só que para uma pessoa que mora, por exemplo, em Fortaleza, na Bahia, no Piauí, em regiões que são mais quentes, usar uma camisa é impensável. É uma coisa assim, ó, que só de pensar você já sente muito calor, né? Só de pensar em colocar uma calça preta, meu Deus do céu. Poliéster, então, vai esquentar muito. Já aqui no sul, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Sou paulista, mas moro aqui. Gente, o inverno é gelado, sabe? É bem frio. Diferente, por exemplo, do inverno de São Paulo. Em São Paulo, a gente sente muito frio também, só que a gente tá acostumado com a garoa, né? Sempre tá chovendo. Se tiver pessoal aí de São Paulo, dá um alô pra eu saber, minhas conterrâneas. Enfim, então, em São Paulo sempre tá garoando. E aí, a gente tem que se vestir pro frio, mas com uma roupa meio impermeável, sabe? Inúmeras vezes eu lembro assim, ó, de ir pra faculdade, às vezes ir pro trabalho, ir de sapatilha, achando que o dia ia fazer todo sol, voltar pra casa com a sapatilha molhada e fica aquele chulé horrível. Quem já teve Melissa sabe como é, né? Então, o que é isso? É a falta de adaptação da roupa que eu vou usar pro lugar em que eu moro, né? Pro estado que eu moro, se tá chovendo, se tá fazendo calor e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque quando a gente se arruma, já tem aquela questão assim, né, que nenhuma mulher é 100% com seu próprio corpo. A gente nunca tá satisfeita. E eu acho que nunca vai estar. A gente precisa normalizar a insatisfação com o corpo. E tá tudo bem, porque até o último dia da nossa vida, a gente vai estar querendo melhorar. E que bom que é assim. Que bom que a gente não se acomoda. Sabe? O ser humano, ele foi feito para estar em movimento. O ser humano foi feito para evoluir. Então, a gente não pode ficar naquela área cinzenta de tipo... Ai, vibe Gabriela, sabe? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não precisa.
até o último dia da nossa vida a gente pode melhorar. E pode melhorar em relação a tudo, ao nosso corpo, né? A atividade física, a prática de atividade física, o vestuário, a roupa que a gente se veste, a roupa que a gente vai vestir, a questão intelectual. A gente sempre pode aprender novas coisas. Nada é impossível. Na minha casa, eu cresci muito com a mentalidade de que tudo é muito difícil, sabe? Tudo é muito complicado e, talvez isso seja impossível, talvez não dê certo. Pode ser porque eu vim de uma família muito simples, muito, muito simples, né? Os meus pais vieram da roça e acabaram se encontrando em São Paulo, depois se casaram, mas ainda assim a gente viveu uma vida muito simples. Até eu me casar, foram assim condições muito difíceis, eu já até comentei aqui antes com vocês. E por essa falta de dinheiro, a gente achava que tudo era muito impossível, sabe? Mas não dá pra conquistar nada sem dinheiro. E por muito tempo o dinheiro foi o empecilho principal para conseguir as coisas. Quando eu me casei com o Henrique, gente, foi assim, um bum na minha cabeça. O Henrique é o amor da minha vida, né? O Henrique é tudo pra mim. Ele é o amor da minha vida. Só que ele me ajuda a alcançar o potencial que eu tenho. E uma das coisas que ele me ensinou, que depois disso, eu sou outra pessoa, é de que tudo a gente pode aprender. Muitas coisas podem ser adquiridas com o tempo. Então, por mais que, por exemplo, eu não saiba jogar xadrez, eu posso aprender a jogar xadrez. Por mais que eu não seja muito inteligente para passar, às vezes, numa faculdade de medicina, se eu me esforçar, dedicar tempo para isso, né, e tornar isso uma meta real, o foco da minha vida, eu posso passar na faculdade de medicina. É óbvio que vão ter pessoas que vão ser mais habilidosas para uma coisa ou mais habilidosas para outra, né? Tem pessoa que nem vai precisar se esforçar tanto e que já vai conseguir aquilo, mas tem outras que foi assim, na base do sacrifício. Essa pessoa teve que comer o pão que o diabo amassou para conquistar aquilo que ela tem. Mas ela teve que se esforçar. E eu acho que, no meu caso, acaba sendo esse, sabe? Pra maioria das coisas. Óbvio, eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de roupa, né? Sempre gostei muito desse universo. Eu lembro de ir dormindo pensando nos looks. Tipo, eu pensava assim, eu juro, até hoje eu faço isso. Eu deito na cama, se eu tô sem sono, eu deito na cama e aí fico pensando nas roupas que eu tenho. Então, tem gente que conta carneirinho, tem gente que conta número, eu fico contando looks. E aí eu penso na blusa que eu tenho e quantas combinações eu poderia fazer com essa blusa. Então eu penso nas calças que eu tenho, nas partes de baixo e no que falta pra eu deixar essas combinações ainda mais diferentes. Enfim, eu juro assim, eu vou dormindo pensando nisso. E, né, agora já me perdi completamente, que eu falo igual uma matraca. Mas enfim, deixa eu lembrar. Tá, lembrei. Então, muitas coisas, elas podem ser aprendidas. E a gente não pode ficar com essa mentalidade de que, tipo, só fulana sabe isso. Ou é muito difícil de conseguir algo, é impossível. Mas se eu tivesse dinheiro, fulana fala isso porque ela tem dinheiro. É muito mais fácil falar as coisas quando se tem dinheiro. E realmente, gente, sendo bem sincera, hoje em dia, a gente não é rico, sendo muito sincero com vocês, a gente não é rico, mas graças a Deus eu trabalho, o Henrique trabalha e através do nosso trabalho a gente vai conquistando as coisas, né? Então, graças a Deus, a gente tem condições para colocar as coisas na ponta do lápis e pensar assim, olha, a gente tá precisando comprar um carro, por exemplo, quando a gente tava precisando comprar o nosso carro. A gente tá precisando comprar um carro porque as crianças vão nascer, o Bernardo vai nascer, na época eu tava grávida, e a gente vai precisar de um carro, né? Antes a gente só andava de Uber. Antes disso eu só andava de ônibus, tá? Porque eu fui começar a andar de Uber com o Henrique. Mas daí a gente colocou na ponta do lápis, nos organizamos, fizemos as contas, nos planejamos e conseguimos comprar o nosso carro. Então, essa é a ideia, sabe? De realmente se planejar, se esforçar e colocar os meios para realizar aquilo que é um sonho. E não só visualizar aquilo como uma coisa muito impossível, muito distante, irrealizável. Então, como eu ia dizendo, né?
muitas vezes a gente coloca o dinheiro como empecilho, a gente coloca o dinheiro como limitador, porque a gente não tem. Mas mesmo se a gente tivesse, se a gente continua com essa mentalidade, o dinheiro não vai abrir as portas, sabe? O dinheiro, ele pode comprar o quê? Ele pode comprar um carro, mas ele não pode comprar a capacidade de dirigir. Ainda assim, mesmo com o carro, você pode ter o melhor carro do mundo. Se você não fizer as aulas, se você não se especializar, não ficar bom naquilo, o seu carro vai ficar parado na garagem. Você nunca vai saber o que fazer com ele. Deixa eu só ver o que tá rolando aqui nos comentários rapidinho, já volto. Que legal. Que legal. Muito legal os comentários de vocês. Que bom que estão gostando. Mas vou tentar dar uma adiantada, senão, como eu disse, né, acaba me enrolando muito. Então, até essa questão da direção, pra mim, por muito tempo, eu fiquei travada. Tanto é que quando a gente comprou o nosso carro, eu fiquei, acho que 1 ano ainda sem dirigir ele, porque eu tinha carteira, eu era habilitada, mas eu tinha muito medo de dirigir. E aí, com o tempo, acho que 1 ano depois, o Henrique me deu de presente uma aulas, né, para habilitados, com um professor muito bom, muito querido, um profissional mesmo que pôde me ajudar. Então, mesmo o Henrique sabendo dirigir, mesmo o meu pai sabendo dirigir, ninguém nunca teve paciência, sabe? E é difícil, né? Porque a mulher, ela é diferente do homem. O homem, às vezes, é mais prático, tal, ele já tem aquela intuição. E a mulher, não, ela precisa ir com calma, a gente tem muita noção do perigo, né? E aí, a gente tem medo de fazer alguma coisa errada. Então, através das aulas de direção para habilitados, eu fui perdendo esse medo. E aí, como eu ia dizendo, olha só que interessante, mesmo com o carro na garagem, ainda assim eu não tinha perdido esse medo de dirigir. Eu tive que aprender, né, fazer aulas para conseguir pegar o carro. Enquanto isso, eu só esperava pelo Henrique. Todo lugar que eu queria ir, ou eu tinha que chamar um Uber e ir de ônibus, ou o Henrique tinha que ter disponibilidade para me levar. Então, mais uma vez, às vezes a gente acha que o dinheiro assim, ó, vai ser o libertador, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir ter o corpo dos sonhos. Quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir ir pra todo canto dirigindo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir. Então, não sendo hipócrita, é claro que o dinheiro facilita, né? Então, como eu disse pra vocês, o Henrique pagou as aulas para que eu pudesse, né, ir perdendo esse medo para dirigir. Só que assim, ó, sendo bem sincera também, não foi uma coisa absurda, sabe? Não foi muito caro a ponto de falar assim, nossa, não tem como fazer. Foi R$700, para quem tem dúvida, foi R$700. Acho que eu fiz umas 8 aulas, 5 aulas, não me lembro muito bem, mas eu tava até grávida da Maitê. Tipo, o momento mais improvável pra aprender a dirigir, né? Grávida, com barrigão, mas ainda falei, eu preciso dirigir. Porque depois que a Maitê nascer, vai ser ainda mais difícil pra mim, eu não vou conseguir. Então, grávida, aprendi a dirigir. E aí, depois... Nossa, hoje mesmo eu tava em outra cidade, peguei a BR, super tranquilo. Adoro, é muito bom, gente. Assim, ó, uma dica pra quem ainda não dirige, dirija, porque é muito gostoso. É uma realização muito grande, muito prazeroso. Mas enfim. Então, o que eu queria dizer, né? Esse hábito de se arrumar, assim como o hábito muitas vezes de ir para a academia, de treinar, é algo que a gente aprende. Só que a gente precisa facilitar aquilo que a gente quer fazer e dificultar aquilo que a gente quer deixar de fazer. Então, para uma pessoa, por exemplo, que está numa dieta, né? Uma pessoa que quer perder peso ou que quer ganhar peso, mas vamos falar aqui em perder peso. Se a pessoa quer perder peso, vai ser muito mais fácil ela entrar nessa dieta, nesse plano alimentar, se evitar ter besteiras dentro de casa, né? Sei lá, salgadinho, doces, alimentos que são muito calóricos e pouco nutritivos, que ocupam pouco espaço ali no estômago. Não que a pessoa precise se privar disso, né? Pelo amor de Deus, sem extremos, porque extremos nunca é sustentável no longo prazo. Mas se essa pessoa toda hora vai na cozinha e dá de cara com um pote de Nutella, ou então ela vai na cozinha e dá de cara com Cheetos, ela dá de cara com refrigerante com açúcar. Gente, às vezes você foi na cozinha, você nem tava lembrando da Nutella, nem tava lembrando do salgadinho. Mas quando você chega lá e se depara com aquela Nutella, você vai querer comer. É natural. Às vezes eu vou ali na cozinha, sei lá, beber uma água.
e aí eu vejo uma Fruc Zero. Eu amo Fruc Zero. Amo, amo, amo. Uma Fruc Zero. Sinceramente, eu vou deixar de tomar água pra tomar Fruc Zero, porque Fruc Zero é um refrigerante maravilhoso. O gaúcho não sabe o que tem aqui neste lugar, porque eu não vejo os gaúchos dando tanto valor pra Fruc Zero como ela merece, tá? Mas isso daí é assunto pra outra live. Então, brincadeiras à parte, né? Às vezes a gente precisa facilitar e dificultar os processos. Então, se você quer começar a dirigir, se você quer começar a treinar, se você quer começar a se vestir bem, você precisa ter à sua volta coisas que te ajudam com isso. Recentemente, eu comecei um curso, eu tô fazendo 2 cursos muito bons. Um da minha área, né, que é assim, o meu curso dos sonhos, que eu sempre quis fazer. Tô muito feliz de poder estar fazendo ele. E agora eu tô fazendo eu tô participando de uma comunidade muito, 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 muito legal. Pra mulheres, assim, né? Fala sobre casamento, intelecto, filosofia de vida, muito bacana. Só que eu não tenho muito tempo na minha rotina pra assistir às aulas. E isso, por muito tempo, também me deixava meio frustrada, sabe? Querer estudar, porque eu gosto muito de estudar, mas não ter disponibilidade pra sentar aqui em frente ao computador e ficar fazendo anotações. Porque eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de sentar e anotar, sabe? De ir riscando ali, escrevendo, anotando meus pensamentos. Só que na minha rotina hoje eu ainda não consigo fazer isso. Então eu falei, olha, quer saber de uma? Ou eu vou fazer essas aulas enquanto eu tô dirigindo, enquanto eu tô aprendendo, enquanto eu tô fazendo outra coisa, às vezes arrumando a casa, lavando uma louça, separando o almoço, enquanto a Maite ali tá no tapetinho, ou então eu nunca vou fazer. Então eu falei, olha, entre um ou outro eu prefiro fazer, mesmo que não seja da forma perfeita, mas ainda assim eu prefiro. E aí eu tô fazendo esses 2 cursos, né, meio que dividir o meu dia. À noite eu faço o curso profissionalizante, né, da minha área, e aí durante o dia eu vou ouvindo essa outra comunidade. E aí foi muito legal, porque ontem e hoje eu precisei ir pra outra cidade, fazer alguns exames. Não tô grávida, tá? Antes que vocês imaginem. Mas eu precisei fazer exame de rotina mesmo. E aí eu fui ouvindo essas aulas. E olha, foi muito bom, muito bom. Inclusive, assistir essas aulas foi o que eu falei assim, ai, quer saber, Dilma, eu preciso conversar com as meninas ali do Instagram. Porque eu quero ter esse contato, sabe? Eu quero conversar com elas. E aí, assistindo essas aulas ao vivo, eu falei, nossa, como é legal isso. Falei, eu preciso fazer mais. E aí, agora eu tava de bobeira, eu falei, deixa eu abrir uma live. Então, é o jeito perfeito? É o jeito que eu gosto de sentar aqui em frente ao computador e ficar fazendo anotação? Não é. Mas é o jeito que funciona pra minha realidade, né? É o que tá sendo prático e ainda assim viável. Então, às vezes, a gente deixa de fazer as coisas pensando no mundo perfeito. Ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver o corpo dos sonhos, quando eu souber dirigir. E aí a gente fica parada na vida, estagnada. E não tem nada mais triste do que uma pessoa estagnada. Porque ela simplesmente desistiu da vida que lhe foi dada. Quando a gente fica estagnado, a gente para de crescer. Só que quando a gente para de crescer, não é uma coisa assim, ó, ai, parei de crescer, vou ficar no lugar que eu tô. Na vida, se você não anda pra frente, é tipo o mar, sabe? Você vai sendo puxado pra trás. Então, se você não mergulha, se não vai indo, você vai sendo puxado pra trás, porque as ondas vêm te puxando. E nós, como ser humano, temos uma inclinação natural ao comodismo, ao conforto. Então, se eu tô em pé, eu quero sentar. Se eu tô sentada, eu quero encostar as costas. Ah, mas já que minhas costas estão encostadas, então eu já vou deitar. Tá vendo como a nossa tendência é sempre ficar ainda mais acomodado? Então, por isso que a gente precisa se colocar em movimento. Porque se a gente for responder a esses instintos naturais, a essas tendências, a gente vai ficando cada vez mais atrofiado, né? Mais devagar, mais relaxado e não chega a lugar nenhum. E é muito triste, gente, é muito, muito triste você olhar uma pessoa que às vezes estudou com você, ou às vezes alguém da sua família, alguém que cresceu junto, tá ali, parado, né? Aquela pessoa não conquistou nada na vida. Ela, nossa, não tem estrutura, sabe? Não tá indo pra nenhum lugar. É triste isso. Eu realmente sinto muito, tá? Então, que a gente realmente se coloque em movimento, que a gente se coloque,
que a gente coloque em prática aqueles objetivos, aquelas metas que a gente anotou no papelzinho no começo do ano. Então, a gente já tá na metade de junho. Na metade de junho? No começo de junho, metade do ano. Então, é clichê, né? Tudo isso? É, mas a gente já tá na metade do ano. O que a gente tá fazendo para realizar aquelas metas que a gente colocou no meio do ano, no começo do ano, né? E aí, claro, falando aí pra vocês, tá? Que na quarta-feira que vem, dia 12 de junho, a gente vai abrir o carrinho do Gress, né? A gente vai estar fazendo a abertura ali do meu curso Guarda-Roupa Elegante do Zero, que basicamente eu ensino as mulheres a se vestirem bem com o que tem em casa, com o corpo que tem, né, com o que elas gostam, com a realidade que elas querem. Então, se você se sentir tocada, se você achar que é legal, que é uma meta pra você, tá? Não quero vender curso goela abaixo pra quem não precisa. Se essa realmente é uma meta sua, se você deseja se vestir melhor, se você deseja estar mais confiante no seu próprio corpo, entre no grupo, tá? O link tá na bio do perfil. E aí a gente vai passar todas as informações de valores e tudo mais ali pelo grupo, tá bom? Então, na segunda-feira a gente vai falar o valor promocional e aí na quarta-feira a gente vai abrir o carrinho para quem quiser comprar, abrir o curso, né, para quem quiser comprar. Essa coisa de marketing acaba me pegando, né, abrir carrinho. Tem gente que nem sabe o que é abrir carrinho, mas enfim, o curso vai estar disponível no valor promocional para quem desejar comprar, tá bom? Então, só para finalizar, né, você não precisa estar em outro corpo, você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa saber determinada coisa para começar o que você quer, o que você precisa, tá? Uma meta. Não espere estar pronto, não espere as condições perfeitas, porque elas nunca vão existir. Contando uma coisa assim muito pessoal para vocês, eu sempre, quando eu comecei assim com o Instagram, né, eu falei assim, olha, isso não é pra mim, isso não dá certo. Eu morro de vergonha. Minha sogra, muito querida, inclusive, a Márcia, é professora. E eu pensava, meu Deus do céu, a Márcia vai olhar eu escrevendo ali no Instagram, vai ver que tá tudo errado. Que vergonha, né? Minha sogra vai estar olhando ali e vendo que eu escrevo tudo errado. E eu falei assim, ai, tenho muita vergonha, isso não é pra mim. E o Henrique falava assim, olha, você quer isso? Sabe? Você quer trabalhar com isso? Você quer que mais pessoas conheçam o seu trabalho? Que mais pessoas sejam ajudadas? E eu falava, Henrique, eu quero, mas não é pra mim. E o Henrique, assim, ó, muito querido, muito sensato, muito sábio, falou assim, eu vou te ajudar, né? Você vai aprender. E ele realmente, ele me ensinou o processo de criar conteúdo, ele me ensinou a me comunicar, ele me ensinou tudo que eu sei, tá? Olha, nunca tive ninguém cuidando do meu perfil, nunca tive nenhuma empresa, nada. Tudo que eu tenho aqui no Instagram, o Henrique que me ensinou. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a graça de ensiná-lo também, né? A gente acaba aprendendo um com o outro. Mas ele falou, olha, se você quer isso, você precisa aprender. Porque você só gosta de algo que você sabe. Você só consegue gostar de algo quando você aprende aquilo. E aí, de fato, eu fui aprendendo. E ele falou assim, olha, coloca uma meta. Quantos seguidores você quer ter? E eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, eu quero ter 12 mil seguidores. E ele, 12 mil? Eu falei, 12 mil seguidores. E eu lembro que eu falava assim, nossa, 12 mil seguidores é muita coisa. Eu nunca vou conseguir. Mas daí o Henrique me ajudou. Todos os dias eu postando conteúdo horríveis, horríveis. Por favor, não voltem no meu conteúdo antigo, tá? Muito ruim, assim, ó. Iluminação, looks, tudo muito ruim. Muito ruim. E pena que a live caiu. Nossa, tava num momento assim tão emotivo e abrir meu coração com vocês. Mas enfim, então, só pra finalizar, né? Eu lembro que o Henrique me perguntou então quantos seguidores eu queria ter, né? Quantas pessoas eu queria alcançar. E eu falei assim, Henrique, eu quero ganhar 12 mil seguidores. E aí ele falou assim, nossa, 12 mil? Eu falei, 12 mil. E aí eu fui criando conteúdo dia a dia, né? Eu fui criando conteúdo, mesmo não tendo as condições perfeitas, mesmo o conteúdo não sendo o melhor do mundo, mesmo eu não tendo a melhor iluminação, eu não tinha tripé, eu não tinha uma casa bonita pra gravar, mas ainda assim eu comecei.
E aí, o que acontece? As pessoas foram chegando no meu perfil. As pessoas foram se encontrando, às vezes se identificando e foram ficando por aqui. E eu lembro que foi muito curioso, porque eu cheguei aos 12 mil seguidores, só que eu falei assim, agora eu quero... eu quero mais 20 mil. Eu quero chegar em 30 mil seguidores. Não, mas agora eu quero 50. E aí, toda vez que eu chegava no número, eu meio que já colocava uma nova meta. Isso foi muito legal, porque me ajudou a crescer, né? Me ajudou a não ficar estagnada, a continuar produzindo conteúdo. Mas sendo bem sincera com vocês, foi ficando muito cansativo. E eu fui pensando, nossa, mas e se eu tivesse 100 mil seguidores? E 200 mil? 250, 280, 300 mil? E eu sempre tinha uma meta. E eu fui vendo outras pessoas criando conteúdo, às vezes falando coisa que eu falava, às vezes copiando mesmo na cara dura o vídeo que eu fazia, com as frases que eu colocava, e essa pessoa ganhando mais seguidores do que eu, e eu pensava, nossa, que injustiça, sabe? Eu fiz isso, eu devia estar ganhando mais seguidor. Até que eu falei assim, olha, agora eu tô percebendo que não tem fim, sabe? Isso aqui eu vou ficar colocando uma nova meta sem parar. Isso aqui não tem fim, porque é infinito. Quantas pessoas existem no mundo, né? Tipo, eu sempre posso estar ganhando mais seguidor. Só que eu tava colocando o trabalho acima, às vezes, da minha família, do tempo de qualidade com eles. E eu falei, não, eu não quero mais isso. E aí foi quando eu pensei, eu vou ficar satisfeita com o que eu tenho. Caso chegue novas pessoas, eu vou ficar muito feliz também. Mas eu preciso ficar, sabe, aceitar o que eu tenho. E aí, basicamente, foi quando eu fiquei mais tranquila, né? Eu comecei a pensar mais no meu corpo, eu comecei a pensar mais no meu marido, nos meus filhos. Enfim, eu comecei a pensar mais em outras coisas, sabe? Então, é legal porque hoje em dia eu tenho eu gosto muito, continuo gostando muito do meu trabalho, mas também tenho mais equilíbrio, né? Então, basicamente é isso. Se a gente sempre espera as condições perfeitas, a gente nunca vai conseguir começar nada, porque a gente nunca vai ter essas condições perfeitas. Se a gente, sei lá, conquista algo, a gente tem que ficar feliz por esse algo. Senão, se for ficar pensando em tudo que ainda falta para conquistar, as opções são infinitas, tá bem? Peço desculpas pra vocês, infelizmente o Instagram caiu, então não consegui finalizar do jeito que eu queria essa live, mas agradeço a todos que ficaram por aqui. Vou tentar abrir a live mais vezes pra gente poder conversar, bater um papo, tá bom? Mas pra quem tiver interesse, então, dia 12/6 é o dia que a gente vai abrir o curso, né, para quem quiser entrar. Então, 12/6, já aproveita e pede também de presente do Dia dos Namorados, tá? Porque aí, ó, é uma boa opção pro seu namorado, pro seu esposo te dar, tá? Se ele não sabe ainda o que te dá de presente, já fala pra ele te dar o Grass, tá bom? Então, a gente se encontra, quem tiver interessado, link na bio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!